Bem-vindos, bem-vindas ao curso de Carreiras de Saúde, Direito Médico e da Saúde. A gente vai começar hoje a tratar sobre um novo curso. Eu sou a professora Tarsila Del Rey Campanella, né? O pessoal também me chama de Tarsila Campanella. Vou falar um pouquinho de mim, vou falar um pouquinho da minha experiência e hoje a gente, nessa primeira aula introdutória, a gente vai falar também um pouquinho sobre o que é o curso de Direito Médico e da Saúde, tá? Então, só para vocês me conhecerem, né, nós vamos estar juntos aí pelo menos por umas 20 aulas, né? Então, vocês são os meus alunos virtuais, como se vocês estivessem aqui. Sintam-se todos abraçados. Vamos falar um pouquinho sobre mim, só para vocês saberem quem é a professora Tarsila, tá? Eu comecei a minha formação em jornalismo, né? Minha formação é em comunicação social, com bacharel, com formação mesmo em jornalismo. Me formei em 2002, porque eu sempre gostei muito de escrever, de pesquisar, eu costumo dizer que eu sou uma pesquisadora, né? Então eu sempre gostei muito dessa questão de ir atrás, né? Buscar a fundo as informações. Então eu tinha em mente, num primeiro momento da minha vida, fazer o jornalismo. E me formei em jornalismo. Porém, tive aí uma certa dificuldade, né? Nesse mundo de trabalho, que a gente sabe, né, que começo de vida às vezes nem sempre é tão fácil. E eu tinha um pai advogado e um irmão médico, né? E depois que a gente se forma, a gente começa a entrar no mundo mesmo de trabalho, no mundo corporativo, e a gente começa a ver algumas deficiências que o curso de jornalismo não tinha suprido. Então, o que eu fiz? Eu acabei ingressando numa nova faculdade, e aí ingressei na faculdade de Direito em 2004, né? E fiz essa faculdade, né, inteira, me formei em 2008, passei na OAB já, graças a Deus, logo de primeira, né, que também a gente tem sempre que agradecer, se alguém aqui é estudante de Direito que está vendo o curso, dá certo, tem que estudar bastante, dá certo. E aí já sou advogada desde então, sempre gostei de advogar, tive uma experiência ainda como estagiária, né, durante o curso de Direito, eu tive uma experiência corporativa de trabalhar dentro de uma empresa, de trabalhar realmente dentro de uma organização, de uma multinacional, mexendo toda essa parte contratual. É uma parte do direito que eu gosto, que é um direito mais consultivo. Mas depois que eu comecei a trabalhar em escritório, eu me apaixonei, né? Então eu acho que o direito ele te dá um milhão de possibilidades. E quando eu comecei a trabalhar dentro de escritório, eu me apaixonei pelos litígios mesmo, pelos processos, né? Essa coisa de ir no fórum falar com o juiz, né? Na minha época, né, que eu me formei em 2008, os processos ainda eram físicos, né? Então, para quem não é do ramo do direito, que está vendo essa aula, né, para você que é médico, farmacêutico, enfermeiro, isso mudou muito, nosso mundo do direito mudou muito nesses últimos 10, 15 anos. Então, os processos eram todos físicos, em papéis, tinha que ficar na fila no fórum, tinha que pedir para falar com o juiz, tudo era um pouco mais demorado. Hoje em dia está tudo digital, né? A gente diz que o processo ele é 100% digital. A Covid também trouxe mais evolução para a nossa profissão, né? Hoje a gente tem audiências virtuais, então tudo isso é uma evolução. E o que eu vejo, por que esse curso é tão importante para vocês da área da saúde? Porque essa evolução que nós sentimos no direito nesses últimos 10, 15 anos, ela está começando a aparecer na área da saúde. E a Covid trouxe isso, essa pandemia de coronavírus, ela trouxe isso com muita rapidez para a área médica, né? Por quê? Porque teleconsulta, telemedicina, né, que são alguns dos pontos que nós vamos abordar aqui no curso, eram coisas praticamente impensáveis há 5 anos atrás. Existia até um princípio de discussão se isso poderia ou não ser implementado, se isso seria ou não algo bom. Chegou-se a ter uma resolução do Conselho Federal de Medicina autorizando a telemedicina em 2018, mas essa resolução foi revogada. Por quê? Porque não havia consenso, né? E quando a gente tem a pandemia em 2020, na verdade a gente tem uma lei feita às pressas. Outro ponto que mudou muito, né, na área de direito médico e da saúde, a questão do prontuário. Hoje em dia 90% dos prontuários eles já estão sendo online, né, já são prontuários eletrônicos. A própria ficha do paciente, a gente vai falar bastante sobre isso, a ficha que fica no consultório, ela também hoje em dia ela é eletrônica. Então essas mudanças todas que vocês
da área da saúde estão sentindo hoje, com muita ênfase, nós da área do direito sentimos isso nesses últimos 10, 15 anos, tá? Então tudo isso muda muito com a nossa vida, com a nossa carreira, e isso impacta sim no nosso dia a dia. Por isso é importante a gente fazer novos cursos, a gente se atualizar, a gente entender como é que é o novo mercado de trabalho. Mas voltando a falar um pouquinho aqui de mim. Então eu comecei a advogar em 2008. E aí eu sempre advoguei, desde que eu saí daquela empresa, né, daquele mundo corporativo mesmo de multinacional. Eu comecei a advogar num escritório, num grande escritório, eu não vou citar nomes, óbvio, mas era um escritório que advogava para seguradoras, tá? E essas grandes seguradoras, uma das maiores do país. E eu fiquei, né, como vocês sabem, as seguradoras, elas têm seguro de carro, seguro de vida, enfim, e eu fiquei na área de seguro-saúde. E eu era uma das advogadas um pouco inconformadas, né, com a questão do seguro-saúde. Por quê? Porque eu tinha que defender a seguradora e não o consumidor, né? E aí a gente via algumas coisas assim absurdas, né, do meu ponto de vista. Eu tinha que fazer defesas que eu não concordava, mas eu fazia, né, por uma questão profissional, óbvio, eu fazia as defesas corretamente. Mas era nítido que eu não me sentia à vontade em defender as seguradoras, porque eu achava que era muito abusivo, muitas coisas que aconteciam, muitas negativas abusivas. E aí, dentro desse mercado de trabalho, desse nicho já mais especializado, uma das advogadas mudou de escritório e me convidou para trabalhar num outro escritório de porte bem menor, porém do outro lado, eu mudei de lado. Então eu comecei a defender os pacientes, os consumidores. E aí eu me identifiquei completamente. Por quê? Porque daí eu estava fazendo o que eu gostava, que era advogar, num ramo que eu adorava, que era trabalhar nessa área de saúde, né, direito da saúde, e defendendo o consumidor, defendendo o paciente, né? Então aí realmente eu me encontrei. E estou desde então nessa área, né? Eu acabei montando o meu próprio escritório. Eu há 12 anos tenho o meu escritório, chama-se Campanella Advocacia. Ele fica localizado na cidade de São Caetano do Sul, aqui no ABC. Hoje nós somos em 3 advogados e nós basicamente trabalhamos na área de direito da saúde e direito médico hospitalar. Eu até vou falar para vocês que existe uma certa diferença nesses termos, explicar um pouquinho, né? Quando eu comecei, as pessoas nem sabiam exatamente o que era direito da saúde. Eu falava isso para alguns outros advogados, eles, né, olhavam para mim com uma cara de interrogação. E isso hoje não, já é uma área extremamente difundida, uma área que muitos advogados já atuam, né? Então mudou bastante também. A gente percebe aí nesses 10, 12 anos como as coisas vão mudando e como muda rápido, tá? Ainda falando um pouquinho do meu currículo, eu tenho uma pós-graduação em Direito Contratual, até porque logo que eu comecei a atuar nessa área, como eu disse, não existia nenhuma pós-graduação, não existia nenhum curso em Direito Médico da Saúde, era realmente atuar na prática. Então, como nós mexíamos muito com contratos de seguro, contratos médicos, contratos hospitalares, eu vi a necessidade de fazer uma pós em contratos. Então, eu fiz uma pós-graduação em Direito Contratual, me formei em 2013. E depois, no próprio escritório, isso aí por uma demanda já pessoal da minha parte, né? Porque a gente acaba até tendo uma certa proximidade com os clientes, né? Com as pessoas que vão nos procurar. A gente eu senti pelo menos uma necessidade de melhorar um pouquinho o meu estudo na área de família e sucessões, porque você acaba ficando próximo daquele seu cliente e às vezes ele tem ali um problema, às vezes aquele seu cliente acaba falecendo, precisa de um inventário, precisa elaborar um testamento. Então eu também fiz uma pós-graduação em Direito de Família e Sucessões, que foi concluída aí no comecinho de 2020, um pouquinho antes da pandemia. Na minha vida profissional, o que eu já fiz na área da saúde propriamente dito, né? Então, além de eu começar já a atuar nessa área e com muitos contatos aí por conta de eu ter um irmão médico, de conhecer muitos médicos, o meu pai, ele foi advogado e ele trabalhou muitos anos dentro de um hospital, né? De um hospital municipal na cidade de São Caetano. Então, como eu tinha já muitos conhecimentos, eu acabei me aproximando. E uma das coisas que eu fiz e que me trouxe muita experiência foi me aproximar da Rede Feminina de Combate ao Câncer do Estado de São Paulo. A Rede Feminina de Combate ao Câncer, ela é uma organização sem fins lucrativos, são senhoras
que elas fazem um trabalho brilhante, elas fazem um acolhimento de pacientes, né, que têm câncer, principalmente de mulheres. Elas vão nos hospitais, elas se vestem com um avental cor-de-rosa, né? A gente brinca que elas são as formiguinhas cor-de-rosa, né? Elas são todas cor-de-rosa, todas bonitinhas. E existe a rede feminina estadual e existe a rede feminina em várias cidades, né? Então, por exemplo, na cidade de São Caetano, que é a minha cidade, existe lá a rede feminina de combate ao câncer. Eu me voluntariei, né, nessa instituição. E eu percebi que elas tinham uma deficiência jurídica muito grande. Então, uniu, né? Por quê? Porque eu falei, olha, vocês precisam de uma assessoria jurídica aqui para o direito médico e da saúde e eu quero também atuar, né? Isso para mim também vai ser um aprendizado. Então, o que eu fiz? Em 2012, nós lançamos uma cartilha dos direitos dos pacientes com câncer. Essa cartilha ela existe já em várias outras instituições, né? O Hospital do Câncer tem uma cartilha, o Hospital de Barretos, hoje em dia você até encontra essas cartilhas online, mas não existia uma cartilha específica da Rede Feminina de Combate ao Câncer de São Caetano do Sul. Então nós fizemos o lançamento dessa cartilha dentro da OAB de São Caetano do Sul. Foi um evento super legal, eu me orgulho muito de ter feito isso, foi feito em parceria inclusive com um colega meu, que é tributarista, né? Porque tem uma questão tributária para quem se acomete aí do câncer, tem algumas isenções tributárias, então não é muito a minha área, né? Eu sou mais a parte médica mesmo, mas foi feita também essa parceria e a gente lançou uma cartilha muito, muito legal. No meu escritório propriamente dito, como eu disse, né, existe ali algumas questões pontuais de direito de família, testamento, inventários, alguma coisa assim, mas 95%, vamos dizer assim, das ações que eu faço são ações relacionadas ao direito médico e da saúde, tá? Que são ações relacionadas a erro médico, relacionadas a questões de cobrança, né? Então a gente discute muito questão de reembolso de convênio, né? Se o reembolso está certo, se os honorários foram cobrados corretamente, questões relacionadas a negativas de planos de saúde, e vai ter um tópico no curso que a gente vai abordar sobre isso, vai ter um tópico só sobre planos de saúde, né? Os problemas que estão dando. Questões relacionadas à revisão da mensalidade, que é outra dor de cabeça aí de grande maioria dos consumidores, porque realmente está muito caro, né? E cada vez mais caro os planos de saúde, tá difícil de pagar e tem como melhorar o preço, né? Então existem algumas soluções jurídicas, a gente vai abordar isso também aqui no curso, tá? Ainda na minha profissão, eu dou aula em alguns cursos jurídicos, né? Não só aqui, mas em alguns outros. E fui convidada, né, a ser presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB São Caetano do Sul. Estou lá na minha terceira gestão como presidente. E tem um aí que está faltando no slide, que é recente, que o pessoal que acho que nem está sabendo. Eu também sou membro titular do Tribunal de Ética da OAB de São Bernardo do Campo. Me convidaram também no ano passado para assumir, né, dou alguns pareceres ali em problemas éticos disciplinares. Eu fico muito orgulhosa desses convites. Então essa é a minha experiência profissional. Deixo com vocês o meu e-mail, tá? Esse meu e-mail é o e-mail pessoal, eu não costumo deixar o e-mail do escritório nos cursos, então eu prefiro deixar o meu e-mail pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem entrar em contato comigo, vocês têm aí o meu e-mail. Então a gente vai ter agora a introdução do curso, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o que é o direito médico e da saúde, né? Esse tema que está tão relevante hoje em dia. Então, gente, o curso ele tem esse objetivo de aproximar mesmo, né, os profissionais da saúde com os tópicos do direito, com a advocacia, né? E eu costumo falar assim que eu tenho esse conhecimento um pouquinho de prática por ter um irmão médico, né? Eu costumo dizer assim, médico entende de medicina, não entende de lei, né? Eles são um pouquinho, eu não quero usar essa palavra alienados, mas assim, eles são um pouquinho alheios, vamos dizer assim, né? Eu acho que hoje em dia eles estão ficando um pouquinho mais espertos, mas eles precisam, vocês que são da área da saúde, precisam ficar ainda mais espertos, tá? Por quê? Porque o que a gente vê é que assim, a profissão do médico, do dentista, e quando eu falo médico, eu tô falando num aspecto geral, mas a gente está englobando nesse curso médico, dentista, enfermeiro, biomédico, um patologista, de repente, que trabalha num laboratório, né, de análises clínicas. Então, você que é da área da saúde, você tem que hoje estar, sim, atento às questões de direito.
tá? Por quê? Porque estão cada vez mais interligadas. A população de profissionais médicos e odontologistas no Brasil, ela cresce a cada ano. Nós sabemos hoje que houveram mudanças, né, na nossa própria legislação no MEC e foram abertos diversos cursos novos de medicina, tá? E com isso, nós temos hoje mais de 430 mil médicos e 260 mil cirurgiões dentistas. É um número expressivo. Lógico, o nosso país, ele é grande, então nós precisamos sim desses profissionais, tá? Mas a partir do momento que a gente tem um aumento no número de profissionais e que a gente tem um aumento no número de cursos espalhados pelo país, a gente precisa saber se o curso tem a mesma qualidade daquele curso lá de 30, 40 anos atrás, né? E muitas vezes isso não acontece. E outro ponto, né, que é importante falar, muitas vezes existe uma dissociação. O curso voltado para a área da saúde, ele só foca na área da saúde, ele esquece a questão da lei, ele esquece a questão da legislação. O que ele faz? Você tem lá um profissional de medicina, por exemplo, são 6 anos de faculdade, tá? Ele vai ter legislação, ele vai ter lá o Código de Ética Médico, muito provavelmente no último ano, 6 meses, ou o módulo lá de 6 meses do curso. E hoje, eu, com toda a sinceridade, diria que isso estaria errado, né? Precisaria ter muito mais do que 6 meses, precisaria ter pelo menos 1 ano. Por quê? Porque a pessoa acaba se deparando na vida dela prática com problemas que ela não imaginou passar pela faculdade, tá? A demanda por serviços médicos, odontológicos, hospitalares, ela também cresce na mesma proporção que cresce a população do país e que cresce o número de profissionais da saúde. Então, a cada ano que passa, a gente vê aumentar muito o número de clínicas, de laboratórios, de hospitais. A gente vê redes de hospitais, hospitais antigos que agora pertencem a redes que estão sendo incorporados. Eu vou dar o exemplo das farmácias, né? Vocês lembram daquelas farmácias de bairro que todo mundo conhecia o farmacêutico? Essas farmácias praticamente estão extintas, né? Hoje em dia o que nós temos são grandes redes farmacêuticas. A farmácia de bairro é uma ou outra ali naquele bairro escondidinho. Por quê? Porque nas grandes avenidas, nos bairros mais famosos, mais populosos, é tudo rede. Então isso muda a característica da prestação de serviço de saúde para a população, tá? Em relação a laboratórios também, né? Os laboratórios hoje, a gente, tudo é como se fosse um marketing, né? Eu vou fazer o meu exame no laboratório X, esse é bom. Eu vou fazer no Y, esse é bom. O próprio médico às vezes te sinaliza para um laboratório ou outro, porque existe essa questão das grandes corporações. Então, a partir do momento que cresce essa demanda por serviços médicos, que cresce o número de hospitais, o número de farmácias, de laboratórios, aumentam os problemas, né? E a partir do momento que aumentam os problemas, as pessoas elas começam a se dar conta de que elas podem sim entrar com processos contra esses profissionais. Então, é crescente também a quantidade de processos indenizatórios contra os profissionais de saúde. E é isso que a gente vai ver no nosso próximo slide.